sair dessa mesma discussão, Léo. Agora, vamos juntar dois assuntos. O governo está sempre tentando retomar esse debate de regulamentação das redes. O Pix, né, toda aquela confusão em torno da fake news no Pix, fomentou isso daí. E vocês lembram da pesquisa que saiu da queda de popularidade do presidente Lula? Pois bem, um dos lugares onde o Lula mais perdeu popularidade foi num dos seus bastiões, a região Nordeste. O Carlos Madeiro foi lá, um dos nossos repórteres que trabalha melhor essa região, e juntou as duas coisas. E ele está explicando na coluna dele aqui, ó, como a crise do Pix afetou a popularidade do Lula no Nordeste. O presidente Lula teve um tombo inédito na avaliação do seu governo no Nordeste, região que historicamente lhe dá as maiores votações e as melhores taxas de popularidade. Para os analistas políticos ouvidos pelo Carlos Madeiro, que está lá no Nordeste, olhando a região com lupa, a queda é fruto principalmente da crise do efeito Pix, porque atingiu em cheio a região por conta das suas características econômicas. Lá no Nordeste, o Lula teve uma queda na aprovação de 67% para 60% durante o ano passado. A desaprovação subiu de 32% para 37%. O que o Carlos Madeiro ouviu? Que a crise do Pix veio em meio a uma onda de desencontro de informações nos últimos meses, que a medida foi divulgada sem ser acompanhada de uma linguagem didática e compreensível à população, que afetou muito o Nordeste, porque ali tem muitas pessoas na informalidade que complementam a renda com bicos, né? E ficaram com receio de que aquela fake news fosse verdadeira, de que o Pix passasse a ser taxado. Uma outra fonte ouvida pelo Madeiro diz que a crise do Pix foi como uma bomba para o Lula na região Nordeste. A socióloga Monalisa Torres, ela disse, foi o próprio governo que armou essa bomba, que não teve traquejo para prever os desdobramentos. Isso, óbvio, favoreceu muito a oposição. Ela também afirma que um impacto desse tamanho só foi possível porque o governo enfrenta uma crise de confiança da população. E ela cita como exemplo a taxa das blusinhas. O governo disse que não ia taxar, mas acabou taxando. Leonardo, impressionante isso, né? A gente tem o costume de pensar no Nordeste, até por um certo preconceito, como a região que recebe o Bolsa Família, que recebe o assistencialismo do governo, que está sempre atrás desse assistencialismo. O que esses especialistas que estão vivendo lá essa realidade estão mostrando uma região onde muita gente também vive na informalidade, complementa a sua renda com bicos e está sujeita a esse discurso da oposição que vai pegando nessa população. Eu acho que não à toa a gente viu fenômenos, por exemplo, como aquele candidato que quase ganhou a prefeitura de Fortaleza. Vou pesquisar o nome dele já já, com o apoio do Nicolas Ferreira. Tem uma mudança acontecendo ali naquela região. Tem uma mudança, né, inclusive demográfica, de opinião acontecendo no Brasil inteiro, né? Acho que dá para fazer várias colocações. Primeiro que é o seguinte, o Nordeste, apesar de ter, inclusive na pesquisa Quest, ela ter mostrado, né, que houve uma queda, né? Essa queda foi de 67% para 60%, né, dos nordestinos aprovando a gestão de Lula, né? E aí você fala assim, poxa, é uma queda grande, mas o Nordeste continua ainda como uma fortaleza petista, uma fortaleza, melhor dizendo, lulista, né, no Brasil, mas mostra que, é claro, mesmo como toda fortaleza, sempre tem brechas e ela não ocupa todo o cenário e ela não explica tudo, né? Eu acho que tem pontos, eu acho que a Quest e o Felipe Nunes foram muito felizes em fazer a divisão em 3 pontos, né, para tentar explicar essa queda de popularidade no Nordeste e no resto do país. Teve, como você falou, a questão do Pix, né, e aí você soma desde desinformação, mas também erros do governo, são um pacote duplo, né? Você tem a questão de promessas não cumpridas, a percepção de promessas não cumpridas, e o terceiro, a questão do preço.
né? E eu acho que isso é uma questão, essas três coisas são interessantes. A questão do Pix, né, óbvio, né? Você tem uma parte das pessoas. O Pix virou, na verdade, uma instituição nacional, né? Então é aquela coisa, né? Deponham o governo, mas não mexam com o Pix, né? Tipo, o pessoal se importa muito menos se Bolsonaro vai ser preso ou não, né? Do que com o Pix. Então, o que acontece no final das contas é que quando você teve o governo, né, que fez uma mudança para garantir, inclusive, combate à sonegação de grandes sonegadores, né, só que, né, acabou não se atentando que uma mudança que dizia respeito ao PIX causaria impacto na população. Isso é incompreensível, né, como o governo achou isso. Mas, ao mesmo tempo, além disso também, né, ele não soube se comunicar sobre essa mudança, e aí tomou um vareio, né, por parte da oposição na hora que tentou se comunicar. Quem se comunicou melhor, se comunicou bem, foi a Erika Hilton, né, contrapondo o vídeo do Nicolas Ferreira, mas o resto do governo ficou a ver navios. Né? E eu acho que pior do que não ter sabido responder, foi lá atrás não ter sabido prever que um tipo de mudança como esse, sem explicar direitinho, sem atuar direitinho, geraria todo esse caos que gerou. Exatamente, e aí eu diria além, é claro que tem uma parcela da população que está na informalidade, principalmente no Nordeste, mas é que o negócio do Pix, ele inclusive extrapola só a informalidade e pega o público em geral. Todo mundo faz Pix o tempo inteiro. Então isso gera, as pessoas estão vivendo com o Pix, as pessoas têm medo de perder aquilo, porque aquilo facilitou muito a vida. Agora, tem um ponto interessantíssimo também, que soma a questão das promessas de campanha que ainda não foram cumpridas com a questão do preço dos alimentos, é que o fato de que a inflação dos alimentos, que atinge principalmente as camadas mais pobres da população, você vai pegar, são camadas também que foram atingidas, mudaram de opinião, né, teve mudanças de opinião na pesquisa Quest, elas são atingidas por causa da alta do preço dos alimentos. A inflação do ano foi 4,3%, 4,83% segundo o IPCA, mas deu 7,6% no questão da comida, né, alimentos e bebidas. Isso atinge as camadas mais vulneráveis, os trabalhadores, que ficam putos. Não adianta aí você ter geração de emprego formal e informal, menor índice de desocupação desde 2012, 6,1%, economia crescendo 3,5%, renda crescendo e desigualdade caindo. Se você tem o aumento da inflação dos alimentos, principalmente, você tem diminuição na percepção da qualidade de vida. E isso atinge o Nordeste, muito Nordeste, né? Que é aquela coisa, tem muita gente que tem programas tem benefícios sociais, mas eles trabalham, o pessoal trabalha, sabe, que bate de frente com aquele preconceito bobo de que o pessoal só recebe bolsa. O pessoal trabalha e sabe da dificuldade do dinheiro que fica mais curto, que o mês não chega, que o salário não chega até o final do mês, que o ganho não chega no final do mês. E isso, Raquel, para devolver a bola para ti, é uma coisa que o governo vai ter que olhar de perto. Vai ter que se comunicar direito, vai ter que antecipar-se a crises, eu acho que a questão do Pix mostra isso, vai ter que pensar muito bem antes de divulgar alguma coisa, sabendo que pode causar um impacto negativo para muita gente, né? Mas do outro lado, vai ter que baixar o preço das coisas, vai ter que controlar e baixar o preço. Caso contrário, a popularidade do Lula não vai ser suficiente nem para eleger um sucessor, nem para se reeleger. Rápido intervalo, aqui quem está acompanhando o All News na TV, e a gente volta já já. E eu tô prometendo, viu, gente? É bem curtinho. Vapt-vupt. Léo,